Super Ensino, tudo bem? Eu sou a professora Valéria e hoje nós vamos aprender a encontrar o número de diagonais de um polígono. Então, vamos observar aqui ao lado nossa figura de 5 lados, chamada de pentágono. Vamos observar o seguinte, nós aprendemos que todo segmento de reta que une dois vértices não consecutivos de um polígono é chamado de diagonal. Então, vamos observar aqui. Aqui nós temos a figura com os lados AB, BC, CD, DE e EA. Entretanto, quem seria aí as minhas diagonais? As diagonais são segmentos que estão dentro aqui da minha figura. Então, eu vou começar aqui unindo o meu vértice A a outros vértices não consecutivos. Então, vamos traçar aqui para a gente observar aí a diagonal. Nós não podemos unir o vértice A ao vértice B, pois são consecutivos, mas podemos unir aí o vértice A ao vértice C, assim como podemos também unir o vértice A ao vértice D, mas não podemos unir de A até E, pois são consecutivos e aí teremos um lado. Então, observamos que do vértice A partem duas diagonais, a diagonal AC e a diagonal AD. Assim, se nós formos fazer também do vértice B, teríamos aí a diagonal BE e a diagonal BD. Mas se nós observarmos aí no vértice C, nós já temos aí traçado a diagonal AC, que é a mesma coisa que a CA. Então, daí só poderia partir a diagonal CE. E assim também no vértice D. Já temos aí traçado o AD, que é o mesmo que DA, e só poderíamos traçar o DB. Só que o DB também já traçamos lá no início, né? Depois do vértice A, quando formos traçar o vértice B, que DB é a mesma coisa que o BD. Mas vamos observar o seguinte. Olhando essa figura aqui, podemos ver que é uma figura de 5 lados e tem 5 vértices. Quer dizer que todas as vezes que um polígono tem certo número de lados vai ser a mesma quantidade de diagonais? Não. Apenas acontece isso com o pentágono. Ele é a única exceção, mas as demais figuras sempre vai ser número de lados diferente do número de diagonais. Mas como eu posso encontrar essa diagonal se fosse uma figura de 10 lados, de 12 lados, 15 lados? Para isso, nós temos um outro método, então vamos observar aqui o seguinte. Prestar atenção que quando nós vamos traçar aí a diagonal, nós não podemos traçar com 3 vértices. Por exemplo, aqui no A, nós podemos traçar com o D e com o C. Mas não poderíamos fazer com ele mesmo e nem com os 2 vértices consecutivos, nem com A, nem com B, nem com E. Logo daí, já eliminaríamos 3 vértices. Então, a gente vai montar aqui uma pequena fórmula para encontrarmos aí o número de diagonais em outros polígonos. Observando o seguinte, para encontrar aí meu número de diagonais, eu sei que eu sempre vou ter que excluir 3 vértices, sabendo o número de lados, sempre 3 vértices. Como, dependendo da figura que a gente vai encontrar, a gente não sabe o número de vértices, mas de cada vértice vai partir várias quantidades menos ele mesmo e os 2 consecutivos. Então, eu tenho aí n vezes o n menos 3. Então, aí eu já tenho uma pequena fórmula, n vezes n menos 3, sendo n meu número de vértices, ou a gente poderia chamar também número de lados, aí essa letra n. Só que se nós fizermos isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter diagonais repetidas. Então, por isso, nós vamos completar aí a nossa fórmula com uma divisão por 2. Então, ela ficaria assim. Para encontrarmos o número de diagonal, faríamos o quê? Pegaríamos o n vezes, entre parênteses, n menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, para qualquer polígono que você quiser descobrir o número de diagonais, basta aplicar na fórmula o quê? O número de vértices ou o número de lados, né? Que é o mesmo. Então, vamos observar como nós encontraríamos aí o número de diagonais do pentágono que nós acabamos de observar nessa fórmula. Então, vamos observar aqui. Eu tenho D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Substituindo os dados que eu tenho, eu colocaria o quê? D igual a n, que representa meu número de vértices ou número de lados, que é o quê? 5, pois se trata de um pentágono. Então, 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2.
Resolvendo aqui, eu tenho 5 vezes 5 menos 3, que é 2, dividido por 2. Então, 5 vezes 2, 10, 10 dividido por 2. Então, meu número diagonal seria 10 dividido por 2, que é igual a 5. Na aula de hoje, nós aprendemos a encontrar o número de diagonais através de uma fórmula. Não deixem de assistir o próximo vídeo, nos encontramos lá!